Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Esse é mais um vídeo sobre chamas gêmeas e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho das diferenças entre o despertar da polaridade consciente no início e da polaridade que fica aí inconsciente por mais tempo e que desperta por último, né? Eu tenho aberto caixinha de perguntas no Instagram e eu tenho percebido que tem uma grande confusão com, acho que com a nomenclatura mesmo, né? Despertar espiritual, despertar de consciência ou despertar do vínculo das chamas gêmeas. É sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui hoje, tá joia? Quero aproveitar e convidar vocês também para participar. Estão acabando as vagas da mentoria de grupo, né? Chamas Gêmeas Esmeralda, que é para um grupo de pessoas, até 30 pessoas no máximo, né? Serão 6 encontros, ou seja, 6 semanas, de 2 horas cada encontro, né? A duração, e eu vou trazer temas para abordar com vocês de forma mais profunda e também tratando aí das curas, algumas meditações guiadas, algumas limpezas energéticas, direcionamentos mais profundos para esse grupo e que, de acordo, né, claro, com a gestão lá do nosso tempo, as pessoas vão ter também a oportunidade de trocar experiências, de ouvir a experiência uma das outras, que eu acho que é bem importante nessa caminhada de chamas gêmeas, né? Então é um grupo para quem assim está mais no início ou no meio aí do seu percurso, ou que está em dúvida se está ou não numa caminhada de chamas gêmeas, tá joia? Eu abri também um outro grupo, mas as vagas se esgotaram super rápido, que é um grupo, o Chama Gêmeas Índigo, que é para o pessoal que já está mais tempo no percurso, né? É um grupo de até 10 pessoas e estão numa fase mais assim de segunda separação, pré-reunião ou pré-reconexão para aqueles que nunca se envolveram romanticamente, digamos assim, com as suas chamas gêmeas, mas já têm certeza do vínculo há um bom tempo, né? Porque existem percursos diferentes. Então, felizmente ou infelizmente esse grupo se esgotou muito rápido. Eu pretendo abrir novas turmas no ano que vem, tá bom? Mas ainda tem algumas vagas para o grupo de 30 pessoas e eu vou deixar disponível aqui o link na descrição do vídeo, tá joia? Muito obrigada para você que chegou até aqui, obrigada para você que assiste os vídeos, que curte, compartilha, comenta. Eu continuo deixando os vídeos aqui de chamas gêmeas com os comentários desativados para evitar, né, assim, alguns tipos de energias não muito bacanas que andaram rolando por aqui. Mas se você tiver suas dúvidas, tem um e-mail aqui na descrição do vídeo, me mande as suas perguntas e eu vou fazendo vídeos aqui só para responder as suas perguntas. Eu não costumo responder individualmente, mas eu trago aqui para os vídeos porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muito mais pessoas, tá joia? Bom, vamos lá então. Tem uma diferença bem grande entre o processo de despertar espiritual, de consciência e do vínculo das chamas gêmeas, né? E mesmo depois do despertar do vínculo, tem passos aí, né? Para quem desperta primeiro, tá? Eu fiz um vídeo já, que é o vídeo que fica na primeira página do canal sempre, sobre as etapas do despertar, e tem lá um plus, né? Tem um passo a mais para quem está numa encarnação de chamas gêmeas, que é esse despertar do vínculo. Então, o que acontece? Para a polaridade consciente, no início, pode ser divino masculino ou feminino. Acho que aí 90% das vezes é o feminino, justamente porque nós temos naturalmente essa conexão maior com a 5D, né? Mas existem também os divinos masculinos que despertam primeiro. O processo de despertar espiritual e de consciência, ele é mais prolongado, digamos assim. Então nós passamos por todo um processo de curas, de limpezas energéticas, de despertar da consciência, despertar espiritual, né? Que seja... Eu não gosto muito do despertar, eu acho, na minha aqui concepção, e não é uma verdade absoluta, nada do que eu falo aqui, mas assim, o despertar da consciência é muito diferente do processo de despertar espiritual, que é o que eu explico nesse vídeo. Por exemplo, para mim, o despertar espiritual veio antes do despertar da consciência, né? Porque muitas vezes, e o que é esse espiritual? É o despertar dos dons espirituais, de uma mediunidade mais ostensiva, ou de uma curiosidade para assuntos, temas. Por exemplo, eu começo a ver tarô no YouTube, eu começo a ler livros, eu começo a frequentar um centro espírita, eu começo a frequentar uma gira, né? Seja o que for aí,
todas as religiões ou doutrinas que estão mais conectadas com esse conceito da reencarnação. Então, vai variar muito como é esse despertar espiritual. E o despertar de consciência é realmente entender uma pequena parte, é claro que entender mesmo a gente entende muito pouco enquanto estamos encarnados, sobre o que estamos fazendo aqui, quem somos, qual é o nosso lugar no mundo, como funciona essa dinâmica do que vemos e do que não vemos, né? Do corpo físico com o corpo etérico e o corpo espiritual. Já é uma consciência individual primeiro, para depois a consciência do todo, que é um próximo passo, de realmente assim, que existe, que estamos todos conectados de alguma forma, energeticamente, espiritualmente, tá? Então, a polaridade consciente, ela passa por todo esse processo e ela vai entendendo espiritualmente como as coisas funcionam. Ela vai entendendo o lugar dela aqui. E num dado momento, quando a fonte criadora entende que ela está pronta para receber a informação sobre chamas gêmeas, seja através dos mentores, seja através de um vídeo, seja através de algum terapeuta que você esteja fazendo algum tipo de tratamento espiritual, emocional, energético, essa informação chega até nós. Vocês sabem muito bem disso, né? Se você está aqui assistindo, eu imagino que você pelo menos acredite estar num processo de chama gêmea, ou já tem certeza, e você está se aprofundando mais neste assunto. E aí, existe então esse primeiro contato com o tema e nós vamos, né, seja como for, nós vamos começando a observar a nossa conexão energética, espiritual, com aquela outra pessoa. E aí, tem fases dentro desse despertar para o vínculo. Então, é muito comum que no início exista uma grande negação, do tipo, não é possível, mesmo porque existem muitas diferenças. Geralmente, isso chega até nós aí quando já existiram separações ou conflitos, brigas, desentendimentos. E é um momento que a gente começa a pensar, não é possível que justo essa situação tão complicada, que aí o nosso ego ativa na hora, né? Seja o meu complemento divino. Então costuma ter um período de negação. Se a gente sai achando maravilhoso logo de cara, em 99% dos casos não é chama gêmea, porque a dor que causa a separação, as diferenças, os conflitos, não deixa ninguém feliz de saber que é uma relação, digamos assim, eterna, né? O nosso ego. Claro que a alma já sabia desde o início, mas para o nosso ego, né? E quem fica feliz ou fica triste é o ego. A alma ali para ela tá tudo. A alma ela fica muito feliz quando tem a aproximação. A alma fica feliz quando estamos cumprindo o passo a passo aí do processo, seja junto ou separado, né? Então, quem tem essas reações de feliz, alegre, triste, deprimido, empolgado demais quando tá junto, é o nosso ego e não a alma, né? E aí isso vai acontecendo aos poucos. Depois tem a fase realmente da aceitação. Aí nós começamos a trabalhar certas curas, certas questões mais direcionados, porque nós sabemos realmente ali para que estamos fazendo isso, né? E ainda assim com muitas dúvidas, até que a gente chega no ponto que é aquele despertar já para a fase do equilíbrio, do desapego, da certeza realmente, que é quando nós fazemos a escolha definitiva do outro na nossa vida, né? Então, assim, eu entendo que realmente não faz sentido nenhum mais eu tentar. É aquele momento que você não tem mais vontade nenhuma de se envolver com ninguém, que você escolhe o outro realmente, porque você tem certeza de que a reunião ela é iminente, né? E que nada vai mudar. Então, é um processo longo, para a maioria das polaridades levam-se anos, né, para esse processo de despertar e tudo mais. Quanto mais rápido acontece esse despertar para a polaridade consciente, mais doloroso é para o ego, né? É muita informação, é muita coisa, e não necessariamente quer dizer que porque essa primeira fase foi rápida, a reunião vai ser rápida. Não existe esse tipo de regra, né? Não existe data para reunião, nem nada disso. Os ajustes eles vão sendo feitos pela própria espiritualidade de acordo com a nossa caminhada, de acordo com as nossas resistências,
e de acordo com a nossa disciplina, de acordo com a nossa aceitação também, né? E aí, o despertar do outro, né? Que é a maior dúvida, assim, que aí gera toda uma ansiedade, gera toda uma revolta em quem já despertou primeiro. Por que que o outro não desperta, né? O que que acontece? O despertar da polaridade aí, que é a última, né? A última a saber, geralmente do divino masculino, ela se dá de uma forma muito diferente, né? Então, assim, geralmente são polaridades que estão mais conectadas a 3D. Mesmo divinos femininos que despertam por último, são divinos femininos mais materialistas, divinos femininos com ego exacerbado, mais ligados à matéria de alguma forma, e por isso o divino masculino é acionado antes. Divinos femininos extremamente racionais, que têm muita dificuldade em lidar com a espiritualidade, né? Aí a espiritualidade acaba acionando o divino masculino para despertar antes, o que não é comum, não é fácil para o divino masculino despertar antes, tá? Então, assim, não é uma escolha natural, digamos assim, né? Mas, enfim, os planos da espiritualidade são sempre perfeitos, né? Então, a outra polaridade, ela vai ter um despertar vapt-vupt, né? Como que isso funciona? Não que seja de uma hora para outra que ela vai mudar completamente a vida dela, não. O que acontece é que, geralmente, por serem mais conectados à energia da 3D, as coisas ficam muito difíceis para essa pessoa na 3D. Né? Então, quando a polaridade consciente no início alcança um estado aí de equilíbrio do yin e do yang dentro dela, quando nós fazemos as nossas curas e fazemos as nossas partes, o tempo todo nós estamos conectados energeticamente, o tempo todo, né? Então, tudo que a parte consciente faz reflete no inconsciente, de forma inconsciente. Isso que é muito importante frisar 30 vezes. A parte inconsciente, ela não faz ideia de nada enquanto ela não desperta. Ah, mas ele já falou pra mim sobre chamas gêmeas. Não interessa. É a mesma coisa. Eu sei como funciona um triatlon. Eu não gosto nem de andar de bicicleta. Não quer dizer que porque eu já escutei sobre isso, que eu quero isso pra minha vida, que eu aceito isso pra minha vida, ou que eu vou virar uma triatleta. Entende? Nem um pouco. Não é minha cara de jeito nenhum. Acho lindo os triatletas, acho maravilhoso, acho heróis. Agora não me chama para dar uma volta de bicicleta no quarteirão, que eu não vou correr 40 quilômetros nem com reza, entende assim? Então não tem nada a ver. Essa consciência não é a consciência mental, é daqui, é do coração, tá? Então o fato da pessoa falar para você sobre chama gêmea e não despertar é normal, tá? Porque o despertar é o despertar daqui, do coração, entende? É um vínculo da alma, é quando a alma fala mais alto do que o ego, tá? Então isso independe, isso é uma dúvida também de muitas pessoas, tá? Então não tem nada a ver a pessoa ter uma conexão com a espiritualidade, saber o que é chama gêmeas e despertar para o vínculo. Não, são coisas completamente diferentes, tá? Então, o que costuma acontecer, quanto melhor a polaridade consciente desde o início está, mais equilibrada, mais trabalhando nas curas, energeticamente nós vamos nos sentindo cada vez melhores, mais independentes e vamos cortando essa comunicação e essa alimentação energética com a polaridade inconsciente no início. O que acontece? Essa polaridade começa a se sentir cada vez mais sozinha, 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 sem aquela energia. E ela começa a enfrentar cada vez mais problemas, porque nós somos o que nós vibramos, né? Nós atraímos exatamente o que nós vibramos. Se eu vibro escassez, eu atraio escassez, né? Se eu vibro medo, eu atraio cada vez coisas que me dão mais medo. E aí, a fonte é responsável. A fonte, não a polaridade consciente. Não adianta falar, eu já falei, já cometi muitos erros de falar coisas que mais assustei do que ajudou, né? O meu divino masculino. Então, assim, falando aqui por experiência própria, experiência de muitas pessoas que eu acompanho, enfim, terapeutas e tudo mais. Não adianta falar. Não adianta falar. Entra por aqui, sai por aqui, a pessoa fica irritada, vai te deixar falando sozinho, né? Não é a gente que desperta aqui na 3D a polaridade inconsciente. É a fonte e
é o nosso cuidado com nós mesmos, tá? Porque quanto mais equilibrados nós estamos, mais independentes, menos possessivos, menos apegados. A caminhada de chama gêmeas é para nós aprendermos sobre o amor incondicional, sobre o perdão e sobre a caminhada individual do espírito, tá? Nós não evoluímos enquanto nós temos apegos e dependências da matéria, da carne, do ego. Então, a caminhada de chama gêmeas é uma caminhada onde as duas pessoas aprendem a caminhar sozinhas, e quando elas estão caminhando bem sozinhas, elas estão prontas para estarem juntas, tá? Só que não acontece essa independência total da polaridade que desperta por último. Então, o que acontece? Nós estamos bem, a polaridade consciente está ali fazendo a vida, está equilibrada. Para algumas pessoas, essa reunião vai acontecer quando as duas partes ainda não estão tão bem equilibradas assim, toda vez que a polaridade consciente no início começar a ter dificuldades muito grandes, mas eu digo assim, muito grandes, problemas financeiros muito grandes, problemas assim de um ego um racional extremamente exacerbado, um ego que se coloca ali no meio do caminho, a outra polaridade vai despertar antes para vir ajudar. Só que é uma reunião conturbada, tá? Por quê? Quanto mais coisas as duas partes têm a depurar separadamente, né? Assim, quanto mais tiver, digamos assim, com apegos, com dores, com medos, separadamente, quando se juntar, vocês vão ter que enfrentar esses medos vindo à tona o tempo todo juntos. Problemas de escassez, problemas financeiros, problemas com familiares, karmas familiares que não foram 100% depurados antes da união. Então, essa coisa de querer se reunir o quanto antes só para estar com a outra pessoa, quem falou que é o mais benéfico? Vai acontecer se tiver de acontecer. E se acontecer, é porque a parte consciente emperrou no trabalho. Tá? Digamos assim que num processo mais redondo, né? Vamos pensar assim, num processo, no mundo ideal, a polaridade inconsciente, ela desperta e retorna quando a polaridade consciente está na sua plenitude emocional, física, financeira. Se isso acontece antes, é porque a polaridade consciente aqui estava derrapando nas curvas do despertar e a outra parte veio, tá bom, então vamos caminhar juntos, porque existe uma necessidade aqui de continuar essa caminhada e a fonte entende que assim, não dá para esperar, vai ter que ser junto, mas não é fácil, né? Nenhuma reunião é fácil, tá? Não pense que as reuniões, nossa, aí a pessoa volta perfeita, não. Então, sobre o despertar da parte inconsciente, ela não volta na mesma plenitude, no mesmo estado assim, e não nunca no mesmo estado de consciência de quem despertou primeiro. Por quê? Ela vem passando para que ela chegue nesse fundo de poço, digamos assim, com essa energia desconectada da parte consciente, e para que ela tenha necessidade de entrar em contato com o próprio coração, ela sofre muitas perdas materiais de todo tipo. E aí tem gente que coloca assim, eu não quero estar numa encarnação de chama gêmea porque eu não quero que o outro passe por perda material. Isso não existe. Só de falar isso, a pessoa não está numa caminhada de chama gêmea, porque não é assim que funciona, né? A gente que controla, a gente não faz o menor sentido isso, né? Faz parte da caminhada, entende? É a forma como as coisas acontecem e a alma sabe disso, né? Ter dozinho do outro não faz parte do... Compaixão é uma coisa, não querer que o outro passe pelas etapas do despertar dele não faz parte desse processo espiritual com todo mundo, né? Não é só com a nossa chama gêmea. A gente passa exatamente o que a gente precisa passar e não tem erro, né? Não tem... a espiritualidade, ela não pune ninguém, mas a espiritualidade também não poupa ninguém, porque senão não tem caminhada, né? Não tem evolução. Então isso não existe. Cada um passa exatamente pelo que tem que passar. E aí
Depois de passar por todo esse processo, perdas, enfim, isso pode variar de meses a anos, vai depender de cada história, de quantos karmas a pessoa tem a depurar, né, da bagagem que aquela alma traz. Quando chegar no momento em que a pessoa entende que, e geralmente assim, é quando realmente o divino feminino ou a polaridade consciente, ela vira as costas completamente para esse vínculo e fala: eu vou cuidar de mim agora, eu vou, né? E não é virar as costas no sentido eu vou sair pegando todo mundo, eu vou encontrar outra pessoa. Não. É quando eu vou viver a minha vida bem, vou aqui fazer as minhas coisas, vou tomar um novo rumo, né? E não vem com essa de, eu vou falar para outra pessoa que eu vou arrumar outro só para ver se a outra pessoa acorda. Tudo que a gente fizer na má intenção se volta pro mal contra a gente. Tá? Tudo que a gente fizer tentando manipular a energia do outro, manipular através do ego, depois se volta. A pessoa pode até voltar, mas a sua vida vai desandar em outras áreas. Tá? Então, assim, não façam isso. Né? A fonte não deixa passar nada. Tá? Uma coisa assim, nada. Né? Não adianta, não, mas eu fiz com boa intenção. Se você não fez, a fonte vai saber. Então não adianta, não é o seguir a vida da boca para fora, é seguir a vida de verdade, né? Aprender a ser feliz sozinho de verdade. Quando isso acontece, tem um desligamento que faz com que a polaridade inconsciente sinta esse vazio. Quando ela sente esse vazio, ela percebe de fato a importância do outro na vida dela. E aí é quando ela tem esse impulso, mesmo que na maioria das vezes, né, as pessoas não sabem nem explicar de onde vem esse impulso, de voltar a se aproximar da polaridade consciente no início e reatar essa conversa, querer reatar muitas vezes assim de forma até abrupta, violenta, que assusta a polaridade consciente no início, que estava ali já vivendo super bem a vida, e muitas vezes nessa fase acontece um switch que a gente fala, né? A polaridade que antes ficou anos esperando, agora fala, agora espera. Né? Mesmo porque a pessoa vem aqui de uma fase super conturbada da vida e muitas vezes vem uma situação financeira com a família toda bagunçada e tudo mais, né? E vem com uma enxurrada de problema para cima da polaridade consciente. Então, não é aquela, nossa, a pessoa aparece com um buquê de flor e daí tá tudo certo. Não, né? Lembrando sempre que para a espiritualidade, essa união romântica perfeita não é o objetivo das chamas gêmeas. A união romântica acontece por conta da fusão que é feita através da energia sexual, né? Mas não o objetivo principal da espiritualidade, assim como Jesus e Maria Madalena nos ensinaram na passagem deles aqui, já, claro, já eram espíritos crísticos fusionados, mas a missão é sempre dessa forma, um vem para ajudar o outro e não para ter uma família da propaganda da margarina. Né? Se isso acontecer, maravilhoso, é por merecimento, mas não é o principal objetivo. Né? Então, é possível ter a família feliz, o relacionamento maravilhoso? Claro que é, mas para isso a gente precisa estar disposto a trabalhar pelo que precisa ser trabalhado, né? A limpar esses karmas, a fazer as depurações, a trabalhar o amor incondicional, a trabalhar o perdão, né? Então, não vem de mão beijada, entende? Isso com certeza não, né? Então, não é assim, por exemplo, uma encarnação em que duas almas gêmeas se encontram para viver, ter a oportunidade por merecimento de viver um amor que foi muito difícil numa outra vida e tudo funciona mais redondo, digamos assim, as afinidades e tudo mais. É um outro objetivo, né, que eu já até expliquei no outro vídeo. O objetivo das almas gêmeas é mais ser uma muleta no processo de evolução um do outro. E o processo de chamas gêmeas é um objetivo de evolução, de limpeza de karma, de espelho, de um mostrar para o outro que está errado, digamos assim, o que precisa ser depurado e ir trabalhando. E é aquela coisa assim, é o objetivo de caminhar perfeitamente separados para depois se unir. Então a alma gêmea não, é aquela união de vamos andar de mãozinhas dadas aqui, independente do que aconteça. As chamas gêmeas não, eu venho, te mostro o espelho, você vai, trabalha nas suas coisas, volta e entende, cada vez que precisar trabalhar algo, cada vez que não estiver pronto, nós vamos nos separar até que tenha no mínimo aí de concordância, de condição de estarmos juntos, já com os principais karmas depurados. E quando isso não acontece, é extremamente doloroso, a reunião é extremamente trabalhosa,
para os dois lados, tá? Então, assim, e lembrando sempre também que diferente, por exemplo, de um processo de almas gêmeas, as chamas gêmeas sempre serão polaridades opostas. É o preto e o branco, o yin e o yang, o sol e a lua, o dia e a noite. Então, nunca que a outra polaridade vai ter uma conexão com a espiritualidade igual a outra. Nunca que as duas polaridades vão ter a mesma relação com o plano material, com o dinheiro, com as finanças, com o trabalho, né, com a carreira, com os sentimentos. Nunca que a forma de se expressar vai ser a mesma, a forma de pensar não vai ser a mesma, as ferramentas de cura que cada um usar no processo nunca serão as mesmas. Então, o que mais evita atritos nessa caminhada é tentar fazer o outro se curar ou pensar que nem a gente. Isso nunca vai acontecer, porque nós sempre seremos polaridades opostas. E é aí que nós praticamos o amor incondicional todos os dias. É amar aquela pessoa apesar de todas as diferenças. É perdoar os erros que aquela pessoa comete simplesmente porque ela não tinha... Ela é o oposto. Né? Ela não faz com essa intenção e acaba machucando. Então, justamente para trabalhar isso o tempo todo, é que nós encarnamos em duas polaridades, dois avatares, para depois sermos colocados um na frente do outro, para sentir esse amor inexplicável, mas ao mesmo tempo extremamente desafiador para o ego. Tá joia? Então, eu espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido um pouco, né? Essas questões do despertar. E para você que está aí como polaridade consciente, e estamos todos passando por um processo bem complicado, né, da polaridade consciente sendo extremamente testada na questão da paciência. Estamos extremamente cansados nessa altura do campeonato e a fonte tem trazido sempre a mensagem de que não é o momento de desistir, não é o momento de parar com as nossas curas, muito pelo contrário, né? Muitas coisas estão acontecendo na 5D, muitos divinos masculinos ou muitas polaridades inconscientes no início sendo ativadas, né? Sendo solicitadas aí pela fonte de forma assim, ou vai ou racha, e energeticamente as polaridades conscientes, né, no início estão sentindo bastante isso, né? Mas é um bom sinal, na verdade, de que a outra, né, de que o inconsciente aí está despertando, cada um no seu ritmo, cada um na necessidade que tem aí para cada vínculo, né, e para a fonte. E importante lembrar que não é porque existe a reunião ou não é porque a pessoa voltou a conversar com a gente que a gente simplesmente vai deixar de fazer as nossas curas, vai deixar de trabalhar na nossa individualidade, vai abrir mão de tudo para ficar com aquela pessoa. A partir do momento que a gente se coloca, por mais que já tenha feito curas, a pessoa deu um sinalzinho ali de despertar, a gente já se empolga demais e tipo assim, nossa, então vamos, já para a vida ou já mostra energeticamente uma dependência muito grande, tem um novo corte, tá? Então muitas pessoas que às vezes estão em pré-reunião acabam tendo aí vários afastamentos, porque cada vez que a outra pessoa se aproxima, mostra ali de alguma forma de que ainda tem questões de dependência emocional para serem trabalhadas, tá joia? Então assim, e não adianta a gente falar da boca para fora que não tá, né? Não, mas eu tô sossegada, eu não tô energeticamente, a gente não engana nem o outro e nem a fonte. Né? Então a pessoa sente, né? Sente aquela energia do meu Deus, tá vindo, agora eu vou agarrar de qualquer jeito, né? Se a gente for com essa energia, tem um novo corte, tá joia? Muito obrigada a todos, espero que tenha ajudado, um beijo pra você, até o próximo vídeo, tchau, tchau.